Agosto de 1927. Uma noite que mudaria para sempre a vida de John East, um jovem inglês comum. Ele acabara de acordar do sonho mais real de sua vida. Um sonho tão vívido que ainda podia sentir o cheiro da pólvora, o suor do cavalo negro e o sabor metálico do sangue em sua boca. John se levanta da cama tremendo. Não era apenas um sonho. Era uma memória. No sonho, ele era outra pessoa. Um jovem oficial do século XIX, vestindo casaca preta e botas militares impecáveis. Havia uma barcaça no rio, soldados esperando ordens, o calor sufocante da Birmânia. E então, a dor lancinante de uma lâmina perfurando suas costas. Mas o que mais o assombrava não era a morte violenta, era a casa. Aquela casa branca e comprida, com colunas na entrada e enormes janelas em arco. A casa para onde ele cavalgara em seu último momento de vida, desesperado para se despedir da mulher que amava. John East sabia, com uma certeza que desafiava toda a lógica, que essa casa existia em algum lugar da Inglaterra. E ele precisava encontrá-la. Durante meses, John mergulhou em livros de história, mapas antigos, registros militares. Descobriu detalhes impossíveis. A Primeira Guerra Birmanesa, de 1824-1826, os navios da Companhia das Índias Orientais, os uniformes que não eram exatamente navais, mas parecidos. Cada detalhe do sonho se encaixava perfeitamente na história real. Mas como um jovem de 1927 poderia saber de coisas tão específicas sobre uma guerra de 100 anos atrás? A resposta estava na Casa dos Sonhos, e John East não descansaria até encontrá-la. O ano era 1950. 23 anos haviam se passado desde o primeiro sonho aterrorizante de John East. Ele havia se tornado um homem respeitável, mas aquela Casa Branca continuava assombrando seus pensamentos como um fantasma que se recusava a partir. E então, aconteceu. John estava distraidamente folheando uma revista semanal ilustrada quando seus olhos se fixaram em uma fotografia. O mundo pareceu parar. Seu coração disparou. Ali, impressa em preto e branco, estava ela, a casa dos seus sonhos. Meu Deus! Sussurrou John, suas mãos tremendo tanto que quase derrubou a revista. Ela existe. Ela realmente existe. A legenda dizia simplesmente Shredfield Hall, Yorkshire. A casa era exatamente como em seus sonhos. Branca, comprida, com um pórtico de colunas na frente e aquelas janelas enormes em arco em cada extremidade. Mas havia mais. A revista incluía um diagrama detalhado dos aposentos do piso inferior. John estudou cada linha, cada detalhe. Na extremidade sul da casa, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um aposento grande com uma janela em arco e uma pequena porta ao lado, levando para uma saleta. Era exatamente o quarto de seu último sonho de 1950. O quarto onde ele havia visto B, a personalidade de sua vida passada, vestindo roupas de montaria, acabando de chegar para uma despedida final. Mas como isso era possível? Como John East poderia ter sonhado com um quarto tão específico, com uma disposição tão peculiar, antes de saber que a casa existia? Determinado a descobrir a verdade, John contatou os proprietários atuais de Shredfield Hall. O que eles lhe contaram deixou-o ainda mais perturbado. A revista explicava que aquela parte da casa havia sido alterada na segunda metade do século XVIII para criar quartos menores. O aposento tinha um formato assimétrico e incomum, resultado da divisão de um quarto maior. John East chegou a Shredfield Hall numa tarde de outono que mudaria sua vida para sempre. Suas pernas tremiam enquanto caminhava pelo mesmo parque que havia cavalgado em seus sonhos. As árvores, o caminho, a distância até a casa. Tudo exatamente como sua mente havia guardado por décadas. Mas a verdadeira prova estava por vir.
No arquivo da família, John descobriu algo que o deixou sem palavras. O dono de Shredfield Hall, na década de 1820, tinha duas irmãs solteiras, Wilhelmina e Helen, nascidas em 1807 e 1808. Elas viviam na casa com o irmão e seriam jovens demais para casamento em 1824, exatamente a época da Primeira Guerra Birmanesa. Exatamente quando um jovem oficial poderia se apaixonar por uma delas e decidir comprar uma patente militar para preencher o tempo de espera, partindo para a guerra na Birmânia. John finalmente entendeu. Em sua vida passada, ele havia se apaixonado por uma das irmãs. Havia se alistado na guerra para impressioná-la e ganhar tempo até que ela atingisse idade apropriada para o casamento. Mas nunca voltou para casa. Morreu esfaqueado pelas costas numa barcaça quente da Birmânia, pensando na mulher que amava e na Casa Branca onde ela o esperava. O mais chocante ainda estava por vir. Os registros históricos mostravam que as árvores ao sul da casa, visíveis nas fotografias modernas, não existiam em 1820. A vista que John havia tido em seus sonhos, cavalgando entre árvores diferentes, correspondia exatamente à paisagem de 200 anos atrás. Como ele poderia saber de algo que nenhum livro de história registrava? Algo que só alguém que realmente estivesse lá poderia ter visto? A resposta era impossível de ignorar, mas impossível de aceitar. John East havia literalmente caminhado pelas pegadas de sua própria vida passada. Mas John East ainda não havia terminado sua jornada pela verdade. Uma obsessão crescia dentro dele. Descobrir exatamente quem ele havia sido naquela vida anterior. Se as irmãs existiram, se a guerra aconteceu, se a casa estava correta em cada detalhe. Então, o oficial que morreu na Birmânia também deveria ter existido. John começou uma investigação minuciosa nos arquivos militares. Procurou por oficiais jovens que compraram patentes e partiram para a Primeira Guerra Birmanesa. Homens que nunca voltaram para casa. Homens que morreram longe das mulheres que amavam. Os registros eram fragmentados, muitos perdidos no tempo. Mas John não desistiu. Ele sabia que em algum lugar, enterrado nos arquivos empoeirados da história, estava a prova final de sua teoria impossível. Enquanto isso, John teve outro sonho. Mas desta vez foi diferente. Mais calmo, mais triste. Ele se viu no quarto da janela em arco de Shredfield Hall, vestindo as mesmas roupas de montaria pretas. Acabara de chegar para uma última despedida. Ela estava lá embaixo, esperando-o. A mulher por quem ele havia arriscado tudo, por quem havia cruzado oceanos para impressionar com sua coragem militar. Ela tinha cabelos escuros presos num penteado da época, olhos gentis e um sorriso que o fazia esquecer dos perigos da guerra. Mas, desta vez, John experimentou o sonho de forma diferente. Não apenas como espectador, mas como protagonista. Sentiu o peso das botas, o tecido áspero da casaca, o cansaço da longa viagem. Sentiu a dor dilacerante de saber que esta seria a última vez que veria aquele rosto amado. No sonho, B, sua personalidade passada, pensou: que prazer estar aqui novamente, vai demorar para eu retornar. Mas ambos sabiam a terrível verdade. Ele nunca retornaria. John acordou com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de medo ou confusão, mas de uma saudade profunda e inexplicável. Uma saudade de alguém que ele nunca havia conhecido nesta vida, mas que seu coração reconhecia como o grande amor perdido. A pergunta que o atormentava agora era diferente. Algum lugar nesta vida caminhava pela terra a alma daquela mulher de Yorkshire que ele havia amado 2 séculos atrás? John East tornou-se obcecado por encontrar vestígios históricos de sua vida passada. Cada documento militar, cada registro de nascimento da região de Yorkshire, cada lista de baixas da guerra birmanesa era minuciosamente examinado. Ele havia se tornado um detetive de sua própria existência anterior. Os vizinhos,
começaram a achar estranho. John passava dias inteiros em bibliotecas e arquivos, procurando por um fantasma, que talvez nem mesmo tivesse nome nos registros oficiais. Muitos oficiais jovens da época compravam patentes informalmente, e suas mortes em terras distantes muitas vezes ficavam sem documentação adequada. Mas John descobriu algo perturbador. Quanto mais pesquisava sobre a Primeira Guerra Birmanesa, mais detalhes de seus sonhos se confirmavam de maneiras impossíveis. Descobriu que os soldados realmente viviam em barcaças no rio durante certas fases da campanha, que o calor da Birmânia era tão intenso que muitos homens enlouqueciam, que as doenças tropicais matavam mais soldados que as batalhas, que a demora para retornar à Inglaterra criava uma ansiedade desesperadora entre os oficiais que haviam deixado amores para trás. Descobriu até mesmo que era comum jovens aristocratas comprarem patentes de oficiais graduados, ou até comandos de regimentos inteiros, simplesmente por terem título e dinheiro. Isso explicaria por que B parecia ter autoridade nos sonhos, apesar da juventude aparente. Cada descoberta era um choque para John. Não eram informações que um homem comum de 1927 poderia ter conhecido. Não eram detalhes que apareciam em livros populares de história. Eram especificidades que apenas alguém que realmente viveu aquela guerra poderia saber. A evidência mais perturbadora veio quando John consultou um especialista em uniformes militares e história da época. Sem mencionar os sonhos, John descreveu detalhadamente as roupas que havia visto. Uniformes que não eram exatamente navais, mas parecidos. Oficiais com autoridade em navios que não pertenciam à Marinha Real. Soldados transportados em embarcações de uma companhia privada. O especialista confirmou imediatamente. Você está descrevendo a Primeira Guerra Birmanesa. Os soldados eram transportados em navios da Companhia das Índias Orientais, não da Marinha. Os uniformes dos oficiais eram similares aos navais, mas tecnicamente diferentes. John saiu daquela conversa com as mãos tremendo. Como ele poderia ter sonhado com detalhes tão específicos que apenas um especialista militar confirmaria décadas depois? Em 1951, John East tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele iria a Yorkshire, pessoalmente visitar Shredfield Hall. Não apenas ver a casa à distância, mas caminhar pelos mesmos corredores que havia visto em sonhos. Pisar no mesmo quarto onde sua vida passada havia se despedido do mundo. A viagem de trem para Yorkshire foi angustiante. John não sabia o que esperar. E se toda sua obsessão de décadas fosse apenas fantasia? E se a casa não correspondesse aos seus sonhos quando vista de perto? E se os proprietários o considerassem um maluco e o expulsassem? Mas havia algo mais profundo que o atormentava. E se ele realmente encontrasse evidências definitivas de sua vida passada? Como isso mudaria sua compreensão de quem ele era? Da natureza da vida e da morte? Da própria realidade? John chegou a Shredfield Hall numa manhã fria de novembro. A névoa cobria parcialmente a Casa Branca e comprida, criando uma atmosfera etérea que parecia saída de um sonho. Suas pernas tremeram quando ele pisou no mesmo caminho de cascalho que havia cavalgado 2 séculos antes. A casa era ainda mais impressionante pessoalmente. Cada detalhe arquitetônico correspondia exatamente às suas memórias. As janelas em arco, o pórtico com colunas, a extensão comprida da fachada. Mas foi quando John olhou para o parque ao sul da casa que recebeu o choque mais profundo. As árvores modernas, mostradas nas fotografias da revista, estavam lá. Mas John podia sentir como a paisagem havia sido 200 anos antes. Podia visualizar exatamente onde as árvores antigas ficavam, por onde havia cavalgado, qual era a vista da casa naquela época. Era como se 2 épocas existissem simultaneamente em sua mente. Os proprietários de Shredfield Hall receberam John com surpresa, mas também com curiosidade.
Quando ele explicou sobre seus sonhos recorrentes e as correspondências históricas, eles não riram nem o desprezaram. Em vez disso, ficaram genuinamente intrigados. Sabe, disse a dona da casa, sempre houve histórias estranhas sobre esta propriedade. Visitantes ocasionalmente mencionam sensações estranhas, especialmente no quarto da janela, em arco no andar térreo. Algumas pessoas afirmam sentir uma presença melancólica lá. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Posso ver esse quarto? O momento da verdade havia chegado. John East seguiu a proprietária pelos corredores de Shredfield Hall com o coração disparado. Cada passo o levava mais perto da prova definitiva. Suas mãos suavam e suas pernas mal conseguiam carregá-lo. Após décadas de sonhos e pesquisas, ele finalmente pisaria no quarto que havia assombrado suas noites. É aqui, disse a senhora, parando diante de uma porta de madeira escura. O quarto que você descreveu é uma das partes mais antigas da casa e tem essa disposição peculiar por causa das alterações do século XVIII. A porta se abriu e John entrou no impossível. Era exatamente como em seus sonhos. Cada detalhe, cada proporção, cada elemento correspondia perfeitamente às imagens que haviam atormentado sua mente por décadas. A enorme janela em arco dominava uma parede inteira. A lareira ficava no centro da parede direita. E lá, entre a lareira e a janela, estava a pequena porta que levava à saleta ao lado. John caminhou lentamente até o centro do quarto, no exato local onde havia visto B em seu último sonho. O papel de parede era diferente, a mobília havia mudado, mas a essência do lugar era idêntica. Era como estar dentro de uma memória materializada. Meu Deus! Sussurrou John, sua voz ecoando no quarto silencioso. É real. Tudo é real. A proprietária observou a reação intensa de John com fascínio. Você parece genuinamente afetado por este lugar, como se o conhecesse. Eu conheço, respondeu John, suas lágrimas começando a escorrer. Estive aqui antes, há muito, muito tempo. Naquele momento, John experimentou algo extraordinário. Não era exatamente um flashback ou uma visão, mas uma sobreposição de épocas. Ele podia ver o quarto como era agora, mas, simultaneamente, como havia sido em 1824. Podia sentir a presença fantasmagórica de B ao seu lado, vestindo roupas de montaria, acabando de chegar para uma despedida final. Podia quase ouvir os passos dela subindo as escadas, vindo ao encontro do homem que partiria para a guerra e nunca mais retornaria. John permaneceu no quarto por quase uma hora, absorvendo cada nuance, cada sensação. Tocou as paredes, olhou pela janela em arco, aproximou-se da pequena porta lateral. Tudo confirmava suas memórias mais impossíveis. Quando finalmente saiu de Shredfield Hall, John East não era mais o mesmo homem. Ele havia encontrado a prova física de uma vida que oficialmente nunca viveu, de memórias que teoricamente não poderia possuir. Mas agora enfrentava uma questão ainda mais perturbadora. Se suas memórias de vidas passadas eram reais, o que isso significava para a natureza da existência humana? A visita a Shredfield Hall deixou John East num estado de choque emocional que durou semanas. Ele havia encontrado evidências físicas impossíveis de suas memórias mais profundas, mas isso criou uma crise existencial ainda maior. Se ele realmente havia vivido antes, se a consciência humana podia sobreviver à morte e renascer, então toda sua compreensão da realidade estava errada. John começou a documentar meticulosamente tudo o que havia descoberto. Desenhou plantas da casa, registrou correspondências históricas, listou todos os detalhes que seus sonhos haviam previsto corretamente. O arquivo crescia constantemente, tornando-se um dossiê impressionante de evidências que desafiavam qualquer explicação racional.
Mas havia um aspecto de toda a experiência que o atormentava mais que qualquer outro. A dor emocional que sentia pela mulher da vida passada. A saudade era real, visceral, devastadora. John chorava por alguém que havia perdido 200 anos antes, por um amor que transcendia os limites normais da vida e da morte. Em suas noites insones, John se perguntava se algum lugar no mundo atual caminhava a alma daquela mulher. Se de alguma forma, em algum corpo, em alguma vida, ela ainda existia. A ideia de que pudessem se reencontrar nesta existência tornou-se uma obsessão romântica e desesperadora. John passou a observar mulheres nas ruas, procurando por algo, uma expressão, um gesto, um olhar, que pudesse indicar um reconhecimento mútuo. Seria possível que duas almas se reconhecessem através das barreiras do tempo e do renascimento? Seus amigos e família começaram a se preocupar. John havia se tornado distante, melancólico, obcecado por questões que ninguém mais compreendia. Como explicar para pessoas normais que você está de luto por alguém que morreu 2 séculos antes de você nascer? A evidência científica do caso intrigou alguns pesquisadores da época. O fato de John ter sonhado com detalhes arquitetônicos específicos de uma casa real, descrito uniformes militares históricos com precisão e conhecido aspectos obscuros de uma guerra antiga, sem ter tido acesso normal a essas informações, era genuinamente inexplicável. Alguns sugeriram criptomnésia, memórias esquecidas de informações lidas anteriormente. Mas John não possuía livros sobre a guerra birmanesa, nunca havia estudado arquitetura georgiana, e muitos detalhes que ele descreveu não estavam disponíveis em fontes populares da época. Outros propuseram percepção extrasensorial ou clarividência. Mas isso não explicava a natureza emocional profunda de suas experiências, nem a consistência narrativa de suas memórias ao longo de décadas. A explicação mais simples e mais perturbadora era a reencarnação. John East havia realmente vivido antes, realmente amado e perdido, realmente morrido numa barcaça distante, pensando numa casa branca em Yorkshire. Anos se passaram, e John East gradualmente aprendeu a viver com o peso de suas memórias impossíveis. Ele nunca encontrou a alma de seu amor perdido, nunca descobriu registros oficiais de sua identidade passada, nunca obteve confirmação definitiva além de suas próprias experiências profundamente pessoais. Mas algo mudou em John após Shredfield Hall. Ele desenvolveu uma perspectiva única sobre a vida e a morte, sobre o significado da existência humana, sobre a natureza da consciência. Não era mais possível para ele ver a vida como um evento único e isolado. Havia dimensões da experiência humana que a ciência ainda não compreendia. John começou a estudar casos similares. Descobriu que, ao redor do mundo, pessoas relatavam memórias espontâneas de vidas passadas. Crianças que falavam línguas que nunca aprenderam. Adultos que reconheciam lugares que nunca visitaram. Indivíduos com medos inexplicáveis relacionados a traumas de outras épocas. Ele não estava sozinho em sua experiência impossível. Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra respeitado, estava começando a documentar cientificamente casos de memórias de vidas passadas ao redor do mundo. Seus estudos rigorosos mostravam que o fenômeno era mais comum e verificável do que qualquer um havia imaginado. John encontrou conforto sabendo que sua experiência fazia parte de um padrão mais amplo. Havia algo na consciência humana que transcendia os limites do nascimento e da morte individual. Suas memórias de Yorkshire não eram aberrações mentais, mas janelas para uma realidade mais complexa da existência. Nos últimos anos de sua vida, John East tornou-se uma pessoa profundamente filosófica e espiritualizada. Não no sentido religioso tradicional, mas na compreensão de que a vida humana tinha camadas de significado que a maioria das pessoas nunca experimenta diretamente. Ele viveu o resto de seus dias com uma certeza tranquila.
A morte não era o fim, mas uma transição. O amor verdadeiro podia sobreviver através dos séculos, e em algum lugar, de alguma forma, todas as conexões perdidas poderiam ser restauradas. Quando John morreu pacificamente em 1983, seus últimos pensamentos foram da Casa Branca em Yorkshire, da mulher que havia amado numa vida distante, e da esperança de que, desta vez, ele pudesse encontrar o caminho de volta para casa. Sua história permanece como um dos casos mais documentados e convincentes de memórias espontâneas de vidas passadas já registrados. Um testamento da possibilidade de que a consciência humana seja muito mais complexa e duradoura do que jamais imaginamos. A história de John East e seus sonhos impossíveis de Shredfield Hall continua intrigando pesquisadores décadas após sua morte. Seu caso foi meticulosamente documentado pelo renomado Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, tornando-se um dos exemplos mais convincentes de memória espontânea de vida passada já estudados pela ciência. Mas a verdadeira lição da jornada de John East vai além da questão da reencarnação. Sua história nos confronta com possibilidades perturbadoras e maravilhosas sobre a natureza da consciência humana, do amor que transcende o tempo e da continuidade da existência além dos limites que consideramos absolutos. Hoje, Shredfield Hall ainda existe em Yorkshire, e visitantes ocasionalmente relatam sensações estranhas no quarto da janela em arco. Alguns descrevem uma presença melancólica, outros falam de uma tristeza inexplicável que os invade quando entram no aposento. É como se as emoções de John East, ou de B, sua vida passada, ainda ecoassem pelas paredes centenárias. O caso levanta questões fundamentais que a ciência ainda luta para responder. Como John pôde sonhar com detalhes arquitetônicos específicos de uma casa que nunca havia visto? Como conhecia aspectos obscuros de uma guerra do século XIX, sem ter tido acesso a essa informação? Como explicar a precisão emocional e histórica de suas memórias? Dr. Stevenson e outros pesquisadores documentaram mais de 2.600 casos similares ao redor do mundo. Crianças que se lembram de vidas passadas com detalhes verificáveis. Adultos que reconhecem lugares e pessoas de existências anteriores. Indivíduos com habilidades inexplicáveis relacionadas a experiências de outras épocas. A evidência sugere que a consciência humana pode ser muito mais complexa e duradoura do que nossa compreensão atual permite. Que o amor verdadeiro pode realmente transcender as barreiras da morte. Que nossas conexões mais profundas podem sobreviver através dos séculos. O legado de John East nos desafia a expandir nossa visão da existência humana. Talvez não sejamos apenas seres isolados vivendo uma única vida breve. Talvez sejamos viajantes eternos, passando por múltiplas experiências, carregando conosco as lições e amores de incontáveis existências. Se você sentiu algo diferente ao ouvir esta história, se certas partes tocaram seu coração de forma inexplicável, talvez seja porque sua própria alma reconhece verdades que sua mente racional ainda não está pronta para aceitar. A Casa Branca em Yorkshire permanece como um portal entre mundos, um lugar onde o impossível se torna tangível, onde o passado e o presente se encontram, onde o amor prova ser mais forte que a própria morte. Fontes: Casos europeus de reencarnação. Dr. Ian Stevenson, Arquivos da Universidade de Virgínia. Registros históricos de Shredfield Hall, Yorkshire. Esta história real nos lembra que existem mistérios sobre a consciência humana que ainda desafiam nossa compreensão. Se você ficou intrigado com este caso, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer esta história e se inscreva no canal Círculo das Vidas para mais casos documentados que desafiam os limites do possível. Nos comentários, conte. Você já teve sonhos recorrentes com lugares que nunca visitou? Já sentiu uma conexão inexplicável com algum local ou pessoa?
Sua experiência pode ser mais significativa do que imagina.